Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar, dessa Chevrolet Trailblazer Premier 2021, que é um SUV raiz com algumas gotas de Nutella. Vamos falar o que ele traz de raiz, né? Tipo, bem raizão, e o que ele traz de Nutella, ok? Para essa versão 2021, mas antes eu tenho que pedir para vocês deixar aquele like, se inscreverem no canal, é muito importante aqui pra gente, tá? Estamos com a meta de bater 10 mil inscritos, é um canal de 100% de notícia de carro, pretendo mudar para 2021 um pouquinho o foco desse canal, mas nunca vou perder, né, essas notícias em relação a carro e moto no Brasil e no mundo, tá? Então nos ajude a crescer, para que mais pessoas tenham conhecimento das notícias aqui diárias do canal, ok? Enfim, vamos lá para falar desse SUV, né, aqui para vocês. Ele aplicou, né, o Botox na cara e ganhou itens de tecnologia e segurança, mas será o suficiente para justificar o preço de carro de luxo? Falaremos durante o vídeo. Mais potência que mais polêmica que a atuação do VAR, árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro de Futebol, somente a classificação SUV no mundo dos automóveis. Tem carinha de off-road? SUV. Tem altura de solo um pouco mais alta? O pessoal chama de SUV. Tem pneus de uso misto? Aí é mais SUV ainda. É tudo tão SUV que já até inventaram um jeito de chamar os utilitários esportivos de verdade, aqueles com chassi separados da carroceria, suspensão de longo curso e suspensão de tração 4x4 completo, com caixa de transferência e reduzida, que eu acabei de citar, tudo que deve ser, né, para um SUV, tem que se adequar a tudo isso. Então, né, o carro que você comprou, o T-Cross que você comprou, infelizmente não é o SUV. Na falta de algo mais apropriado e aproveitando a expressão da moda, eles serão os SUVs raiz. O Chevrolet Trailblazer é um deles, né? A nutelização dos SUVs, no entanto, também atingiu os 4x4 legítimos. Basta ver que as novidades da Trailblazer 2021 estão praticamente todas ligadas aos itens de segurança e comodidade. Além de um tapa no visual para disfarçar a idade, né? A atual geração foi lançada no final de 2012. O fato de ser um modelo de público restrito faz com que não haja muito deles por aí, o que ajuda a manter o desempenho atual por mais tempo. Sim, o novo Trail, né, chamou mais atenção do que eu pensava nas ruas, ainda que não fosse na inédita e bela cor cinza topázio, que seria a minha escolhida uma vez, né, desta branca que deixa o modelo parecido com o irmão usados pela polícia em São Paulo. O rival acabou de mudar e o outro muda em breve, porque a gente está falando da SW4, né, concorrente direto desse carro, que também mudou, né, então vai ter dois SUVs raízes aí, SUVs grandes, para novos, né, em 2021 aqui para o nosso mercado. Para a linha 2021, a dianteira segue o padrão da S10, né, High Country, versão topo de linha da S10, com a grade preta e duas barras cromadas, tendo o logotipo da gravatinha deslocado para a esquerda. O redesenho, né, do para-choque aumentou o ângulo de entrada, que isso é muito bom, né? Enquanto os faróis de neblina mais altos melhoram sua eficiência em locais de mato crescido ou travessias de água. As rodas de aro 18 também possuem novo desenho e acabamento grafite, incrementando o visual. Atrás, porém, nada identifica se tratar da versão mais recente do utilitário, tá? Então, na traseira realmente mudou praticamente nada, se não nada, ok? A configuração Premier da Trailblazer equivale à High Country da S10 em termos de equipamentos e acabamento. Sendo assim, temos a nova multimídia que dispensa cabo para conexão Apple CarPlay e Android Auto, né? Então, uma boa conectividade em relação a versão anterior. Enquanto o alerta de proximidade do carro à frente ganhou a companhia de frenagem autônoma de emergência, que funciona de 8 a 80 km por hora. Seguimos com alerta de saída de faixa e monitor de ponto cego nos retrovisores externos. Recursos úteis no SUV de 4,90 m de comprimento e 2 metros ou 2,1 toneladas. Então ele tem 2.000 quilos, tá?
Então, é um carro muito pesado. Além, alguns vacilos da S10, porém, se tornam um problema maior aqui. Afinal, pelo mesmo dinheiro, há outros SUVs mais sofisticados, embora mais urbanos, né? Então, a gente não tem como comparar porque esses mesmo é pau para toda obra, né? Como vocês até falei, se for atravessar um rio, muito melhor ter esse carro do que ter, digamos, ter um Compass em relação, mas tudo bem que a diferença de valor é grande, mas só de nível, só por comparação, né? É o caso de falta de ajuste de profundidade da direção, que isso é uma sacanagem para um carro tão caro, né? Que faz com que tenhamos de colocar o banco mais para frente que o ideal. Além da ausência de um carregador de celular por indução, afinal não adianta ter conexões sem fio e ter que usar cabo para não descarregar o aparelho. Né, fica meio estranho. Também o acabamento merecia alguns diferenciais em relação à picape, já que o público do SUV é mais exigente nesses aspectos, né? Os rivais Toyota SW4 e o Mitsubishi Pajero Sport têm mais requinte na cabine. Então, a gente percebe que, até pelas imagens vocês conseguem perceber que o carro, né, tem realmente uma falta de detalhamento, né? Justamente porque a caminhonete, a picape, é algo para trabalho, pelo menos tende a ser para trabalho e tem essa justificativa de ser plástico duro e tudo mais. Já o SUV não necessariamente é para isso, né? Já é um carro mais urbano. Por outro lado, algumas diferenças do projeto deixam a Trailblazer mais confortável que a S10. É o caso da suspensão traseira com molas helicoidais, né? Em vez dos feixes de mola, que fazem a traseira ser bem mais suave e linear no repasse dos impactos do solo, né? Além de fazer a carroceria oscilar menos nas curvas. Outra vantagem do SUV está no espaço interno, com melhor acomodação na segunda fileira, embora o assoalho seja elevado, mais elevado do que a própria S10, e ainda uma terceira fila, né, com 2 bancos para crianças ou até adolescentes, que não sejam tão grandes, tá? Não é um adolescente com 17 anos, que já está no auge do seu tamanho. No porta-malas, tá bom? Então, no caso, a opção de 7 lugares, né? Com 5 lugares, a capacidade de bagagem é de 554 litros, caindo para 205 litros com 7 lugares. Sempre respeitando a altura das janelas como limite, a tampa traseira também, ao contrário dos SUVs de luxo, não tem cobertura, não tem abertura elétrica, tá? No caso, a tampa traseira. Então vemos aqui, né, que o carro com 5 passageiros é um carro realmente com muito espaço de porta-malas, 554, mas quando você vai para 7 lugares, o carro realmente não cabe, né? Se você for fazer uma viagem de um dia, passar um final de semana em algum lugar, eu duvido 205 litros caber, né, tudo que 7 pessoas precisa, né, para esses 2 dias, esse final de semana. Então, algo meio complicado, eu considero, tá? Mas enfim, né, leva 7 pessoas, isso já é um ponto muito positivo. Outra mancada desta versão de topo, né, vinda da S10, é a ausência da chave presencial, que realmente isso para mim pesa pra caramba, né? Como a partida por botão. Item presente até em modelos bem mais baratos da GM, como o Onix, né? O Onix tem, aí você vai comprar um carro de mais de 300 mil e não tem essa partida, então pesadíssimo não trazer isso. Ao menos, o ar-condicionado foi pensado exclusivamente para o SUV, com um adicional exclusivo para as 2 fileiras traseiras, como botão de ventilação e saída posicionadas no teto. Mesmo quem vai no fundão, né, não passa calor e conta com um porta-copos no apoio de braço lateral. Também pode aproveitar para se conectar, pois a rede 4G da multimídia, com uma antena para ampliar o sinal, tá? Não é igual o sistema do Onix, obviamente o carro é bem maior. Pode ser roteada, né, para até 7 aparelhos, então todo mundo que está dentro do carro consegue se conectar. Como na S10, a GM diz ter trocado o turbo do motor, né, 2.8 a diesel para reduzir o turbo lag e melhorar respostas em baixas rotações. Na prática, sentimos a Trailblazer bem disposta para acelerar ou, melhor ainda, fazer ultrapassagens na estrada, que é um grande ponto positivo. Mesmo com a cabine e porta-malas cheios, os 200 cavalos de potência e principalmente os 51 kg de torque fazem com que o SUV embale com mais facilidade do que seu porte deve antever, né?
E em nossos testes de instrumentados, ele foi mais rápido do que a própria S10 em todas as provas de desempenho, com 10,5 segundos de arrancada de 0 a 100 e 7,4 na retomada de 80 a 120, vamos dizer numa situação de ultrapassagem, né? Então ele chega a 120 em 7,4 segundos. Também abriu uma boa margem do SW4 e Pajero Sports, que fizeram em 12,8 segundos e 9,7, né, respectivamente. No caso estou falando da SW4, e a Pajero Sport fez de 0 a 100 em 11,3 e de 80 a 100, 120, né, 9 segundos nas mesmas medições, né. Vale destacar também que o bom trabalho da transmissão de 6 marchas, com trocas suaves e um freio motor bem evidente nas descidas, chega a acender uma luz no painel para avisar que o recurso está em funcionamento, o que evita sobrecarga nos freios, né? Então, se você vai descer alguma descida aí muito íngreme, né, e tudo mais, você não vai sofrer tanto em relação a o freio, porque o carro traz um freio motor bem legal, né? Os engates da tração 4x4 e da reduzida 4L, né, é feito por botão giratório e se mostrou simples e eficiente desde testes anteriores. Por conta do entre-eixos mais curto, o Trail é até mais desenvolto, né, no off-road que a S10, além de chacoalhar bem menos os ocupantes. Quanto ao consumo, o maior peso do SUV em relação à picape, né? Então o SUV tem 2 toneladas e 100, já, né, contra 2 toneladas da S10, né, teve influência tanto na cidade quanto na estrada, com medidas um pouco inferiores à da Trailblazer. Temos aí 8,5 na cidade e 11,1 km no litro na cidade, e no caso da S10 temos 8,7 na cidade e 11,4 na estrada, ok? Nesta ordem, vamos lá nas respectivas medições. Para finalizar, a grande polêmica, o preço, né? A GM cobra 269.850 pela Trailblazer Premier 221, tá? Valor de SUV de luxo como a Land Rover Discovery Sport 2.0 Turbo Diesel, e bem acima do pedido, né, pela S10 High Coating, que é a tabelada de R$213 mil. Mas ainda assim, o modelo da GM é bem mais barato do que os seus companheiros de trilha. A SW4 Diamond sai por R$ 309.090. No caso aqui a comparação ainda é com a versão anterior, né? A gente sabe que a nova SW4 2021 vai ficar muito mais cara, vai lá para R$320 mil, então a diferença é gritante, quase 40 mil, não, mais de 40 mil, quase 80 mil reais de diferença, né? É bastante mesmo. E o Pajero Sport alcança 318.990 na versão HPE-ES, né? Então, vamos falar aqui um pouquinho da ficha técnica, né, para vocês. E temos um motor dianteiro longitudinal de 4 cilindros, 16 válvulas, de 2.776 cilindradas, comando duplo, turbo e injeção direta, a diesel, né? Temos 200 cavalos a 3.600 RPM e 51 kg de torque a 2.000 RPM, o câmbio automático de 6 marchas, tração traseira de 4x2, 4x4 e 4x4 com reduzida. Temos de suspensão independente de braços sobrepostos na dianteira e eixo rígido de molas helicoidais, né, na traseira. Os pneus de liga leve de aro 18 com pneus 265/60. Temos discos ventilados na dianteira e tambor na traseira com ABS e ESP. Temos 2.161 kg em ordem de marcha. O comprimento é de 4,88 m de comprimento, né? Temos 1,90 m de largura. Temos 1,84 m de altura. Temos 2,84 m de entre-eixos. E o vão livre, né, de 190 milímetros. Temos o tanque de 76 litros, um tanque relativamente grande, e o porta-malas de 554 litros, no caso de 5 lugares, e 205 litros, no caso de 7 lugares. E o preço desse carro, né, 269.850 no tempo que eu estou fazendo esse vídeo. Né, quando eu falo de preço de carro, eu sempre deixo isso bem claro. Os carros estão aumentando cada vez mais os seus valores. Então, né, no dia que eu gravei isso, tá 269.850. Quando você for ver, não sei se vai ver no mesmo dia que for postado, ou se vai ver 3 meses depois, pode estar algo em torno
um pouquinho mais do que isso, né? Vamos lá. Em aceleração, temos de 0 a 60 em 4,5 segundos, um tempo razoavelmente bom para um carro tão gigante como esse, né? Temos 0 a 80 em 7,1 segundos e 0 a 100 em 10,5, um tempo relativamente muito bom, né, para um carro gigante como esse. De retomada de 40 a 100, temos em 7,8 segundos e o melhor, os surpreendentes, né, que eu gostei pra caramba dessa medição, de 80 a 120 em 7,4 segundos. Na frenagem, temos de 100 a 0, né? No caso, reduzindo agora, em 42,5 metros. De 80 a 0, temos em 26,7 metros. E de 60 a 0, temos 16,2 metros. E anda bem pouco, né? De 60 km até o zerar. No consumo, né, na cidade temos 8,5 km por litro. Para um carro gigante como esse não é algo tão ruim. E ciclo estrada temos 11,1 km por litro. No caso eu achei um pouquinho puxado, né, na viagem na estrada, mas é algo esperado, né, para um carro tão grande como esse. Enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, se inscreva. Eu tô trazendo todos os dias assim vídeos em relação, trazendo detalhes sobre os carros, né, lançados em 2021, principalmente os que mudaram ou que vêm com uma versão diferenciada. Então esses vídeos são compridos, mas são bem técnicos, né? Caso vocês tenham alguma dúvida em relação ao carro, deixe nos comentários que eu irei responder com todo prazer, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, né? Deixa aquele like, se inscreva. Valeu, galera. Falou e até mais.